Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na High Profit, Fabiano. Resultados de alta performance. Eu costumo falar que aqui é o guia para o empresário e a empresária que deseja fazer sucesso na sua carreira empreendedora. Então, hoje a gente vai mergulhar num tema que a gente considera aqui fundamental, é a espinha dorsal de qualquer negócio, não é? Para ter um negócio próspero, para ter um negócio lucrativo, que as pessoas precisam saber. Construindo a autoridade, como se tornar referência e conseguir com isso impulsionar cada vez mais suas vendas. Prazer, eu sou o Fernando, sócio aqui na High Profit, e estou aqui com o Fabiano. Muito prazer, pessoal. Eu, primeiramente, quero agradecer a toda a nossa audiência que vem a cada dia seguindo a gente lá no Instagram, comentando aqui no Spotify. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante aqui para o pessoal, que é a construção de autoridade. Com autoridade, a gente sabe aqui, a gente sente na pele que vende mais, não tem tantas objeções na hora da venda. Então, é um assunto que você que é empresário, você que tem um negócio, presta bastante atenção, porque, Fernando, pouca gente fala sobre esse assunto hoje em dia. É difícil ver esse assunto sendo comentado nas redes e também conteúdos bem aprofundados sobre isso. E de antemão, eu vou até falar, a gente mudou o nosso Instagram. Então, se você seguir a gente ou não conhecia ainda nosso Instagram, segue lá. Estratégia HP, né, Fernando? É isso aí. Até porque, Fabiano, nessa realmente jornada de fazer algo um pouco mais específico para quem? Para os profissionais de serviço. Por quê? Exatamente. É algo que nós temos um track record comprovado, não é? Então a gente gosta de cada vez mais atender um público específico. E saber que a gente pode ajudar esse público, não é mesmo? Exatamente. Então aqueles profissionais de serviço são advogados, médicos, dentistas, né? Todos os profissionais de serviço, nós temos ali uma bagagem já comprovada, por isso que a gente decidiu afunilar um pouco mais, né, a nossa estratégia de comunicação, mudamos sim, né? A gente não tem medo do novo. Exatamente. Então, por isso que a gente falou, não, vamos começar do zero, não importa. O que importa é a gente endereçar a nossa identidade, mostrar o nosso estado da arte, né, do que a gente faz, do que a gente produz e como que a gente pode entregar isso para os profissionais de serviço. Então, como a gente se identifica melhor e temos os melhores resultados para esse tipo de profissional, foi daí que a gente resolveu realmente repaginar o nosso Instagram. Então, segue lá, @estratégiahp. Exatamente. Segue lá, pessoal. Então, vamos começar o episódio aqui. Vamos falar o seguinte, Fernando. Esse é um tema aqui que eu vejo que não só você domina, mas que você vive no seu dia a dia. Fala um pouquinho do poder da autoridade. Você estava até conversando comigo um tempo atrás sobre o seu pai, que ele nunca tinha usado roupa social, né? Você lembra disso que você estava conversando comigo? Lembro. E aí ele falou, né? Nossa, depois que eu passei a usar roupa social, comecei a andar de camisa social, o pessoal começou a me responder, me respeitar melhor, chamar de senhor. Sim. Então conta um pouquinho sobre isso, né? Qual a sua percepção e como isso pode ajudar no mundo dos negócios, numa reunião de negócios, até mesmo para a pessoa que vende, né? Como que ela pode trabalhar isso, principalmente no seu dia a dia, para ter mais autoridade, para a pessoa bater o olho e falar, nossa, essa pessoa, aparentemente, ela tem autoridade, ela é alguém, não é qualquer pessoa. Boa. Olha, realmente, essa parte, né, do branding pessoal e corporativo, eu considero aspectos muito relevantes, né, para qualquer negócio e para qualquer pessoa, né, Fabiana? Porque, assim, quando meu pai me contou esse fato, eu pensei, poxa, um grande exemplo é na advocacia. Sim. Quando a pessoa está ali de social, ela representa uma coisa para o cliente dela, na percepção de valor do cliente dela. Ela fala, poxa, aqui é o doutor Fernando. Nossa, aqui é o doutor Ciclano, ou a doutora também. Porque ela está numa imagem, num branding pessoal muito forte, e aí acompanhado pela característica vestimenta. Sim. Então isso faz com que transforme já o olhar para aquela pessoa como autoridade, assim como quando você vê um policial e ele está fardado, você fala, opa, ali eu respeito essa autoridade policial, porque ele está trajado naquela farda e etc. Então, acaba que realmente traz o aspecto autoridade. Só que o termo autoridade, ele remonta a tempos passados, quando a gente tinha, né, ali a ascensão ao poder de determinada autoridade,
não é? Isso a gente pode ver em diversas religiões, por exemplo, o Papa é a autoridade papal, né? A autoridade máxima ali para o contexto do Vaticano. Então, todos os religiosos que ali realmente seguem entendem o Papa como uma autoridade naquilo. Ele foi investido naquele cargo, portanto, ele se torna uma autoridade e por aí ele é uma referência naquilo. Quando a gente fala num mundo corporativo, quem que é a autoridade? Sempre o líder que está ali acima na construção, né, daquela cadeira, daquele cargo. Então ele se torna uma autoridade. Não só isso, a gente vê também autoridade versus liderança, que esse é um tema também que ultimamente ele vem sendo debatido, né? Poxa, autoridade versus liderança, porque a autoridade te remete muito a poder, Sim, não é verdade? Então quando você fala, pô, a pessoa é autoridade, ela detém determinado poder. Quando a pessoa é líder, ela detém o poder, porém ela tem também um lado um pouco mais empático, um lado de liderança. Eu vejo a autoridade da seguinte maneira, Fabiano. Você é comprovadamente bom naquilo que você faz. Então, quando a gente fala que ameniza, não é, as objeções no momento da venda ou no momento da compra, é porque quando você olha para aquela pessoa, olha para aquela marca, você fala, pô, tá validado. Eu já sei que ela é boa. Sim. Eu já sei que ele é um bom profissional. Então, você enxerga aquela pessoa ou aquela marca como autoridade no tema. Então, é muito simples a tomada de decisão quando a pessoa tem uma autoridade no assunto. Quando a marca detém uma autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Se depende também de uma característica muito relevante que é a confiança. Sim. Então, quando você vai selecionar, por exemplo, um produto, um eletrônico para você comprar, por que você escolhe a Apple? Pela confiança que ela me traz que não vai travar igual um Windows às vezes, né? Exatamente. Então, olha só. A marca, ela não brinca com o aspecto confiança. Sim. Então, se você falar para mim que a sua tomada de decisão é baseado num quesito de confiança, você pode ter certeza que dificilmente a Apple vai quebrar a confiança que você tem na marca. Por quê? Para ela entende também que é um atributo muito importante para o cliente dela. E para a marca, consequentemente, ela valoriza a confiança que o cliente tem nela. E até mesmo a Apple, já que a gente citou disso, ela tem uma certa não diria nem dificuldade, mas uma certa característica de não fazer mudanças muito drásticas nos produtos dela. Sim. Você pode até ver, o Mac, ele é um produto que muda pouca coisa de uma geração para outra, e eu até digo em questão de funcionalidades, em questão de recursos. E muita gente que é de fora, né, acaba criticando isso porque eles não mudam, mas eu entendo porque eles não mudam, né? Porque não quebrar esse padrão deles, não quebrar essa confiança, Sim. não quebrar a forma que eles fazem os produtos. Às vezes, se eles mudarem muito drasticamente, o cliente, peraí, isso daqui não é mais um iPhone, isso daqui parece um Android agora. Sim. Então, tem essa questão de você ter a sua presença, Sim. ter essa questão de presença e também manter essa questão da confiança, como é mantido sempre na Apple, em grandes empresas também, que não mudam as características fortes, né, do produto, fazem mais ajustes finos para ter mais qualidade. Porque assim, Fabiano, até nos desconectando aqui para ser um bate-papo aí para quem nos ouve, que são os profissionais de serviço, a grande pergunta que fica é: como que a gente constrói essa autoridade no digital e constrói essa autoridade no offline também? Porque você concorda que o digital ela é uma vitrine, é uma extensão do que a pessoa já é? Sim, concordo. É uma extensão do que a marca já é. Um exemplo. A marca, ela existe, gente. E o digital não é uma realidade à parte. É uma realidade no todo. Então, a pergunta que fica para quem nos ouve é: poxa, como eu construo essa autoridade? Como que eu pavimento essa estrada, não é? Para eu ter mais reconhecimento de marca, para eu ter mais vendas, para eu ter mais satisfação dos meus clientes. Como que eu construo de fato isso? Olha, eu sempre digo duas formas e duas estratégias de você realmente construir mais autoridade. E aí eu vou batendo um papo aqui com você, Fabiano. A primeira estratégia, cara, eu vejo sim que você precisa de uma base teórica. Há muito vem sendo ignorada essa questão, não é, de ter embasamento teórico. Então as pessoas acham que para construir autoridade
é algo do dia para a noite. Você não precisa ter esforço, é a lei do mínimo esforço, você não precisa estudar, você não precisa nada. Nada, né? Do que eu falo, do que são os fundamentos para a construção de autoridade. Então, cara, a primeira estratégia que qualquer pessoa deve ter, primeiro é olha para si mesmo. Realmente você se sente autoridade naquilo que você faz? Porque se você não sente que você é uma autoridade naquilo que você faz, você não é uma autoridade. Por quê? Talvez você não estudou o suficiente sobre o tema, talvez você não tenha se dedicado o bastante para entender de fato como aquela ferramenta funciona ou como entrega aquele produto ou serviço para o seu cliente. Então, às vezes, você vai precisar se debater e olhar para essas grandes verdades que existem sobre si mesmo para falar, opa, eu preciso dar 2, 3 passos para trás para construir minha autoridade nisso. E, gente, é normal. Para de ficar se comparando a outras pessoas. As pessoas têm essa, sabe, do efeito comparativo. Hoje em dia, na rede social, isso se multiplicou, né? Anteriormente, as pessoas até se comparavam com o seu ciclo, né? Sim. De amizades, na empresa, na faculdade, né? E até mesmo no período escolar, que é onde você está ali criando a sua base, né? Sim. E o ciclo era restrito, né? Não tinha tantas opções. Mas hoje a gente se compara com o cara mais rico do mundo. Com a internet, né? Se compara com a pessoa que tem mais sucesso. Então, vamos começar a se comparar consigo mesmo, né? O que a gente faz. Eu tenho pontos fracos, posso melhorar, vou atrás disso. E mais, Fabiano. Poxa, eu posso olhar para o outro e entender o que a gente chama no corporativismo de benchmarking, né? Cara, você pode fazer um benchmark. Mas eu posso te falar uma verdade aqui hoje, Fabiano? Que vai aguçar e vai realmente fazer com que as pessoas também nos ouçam um pouco mais e venham aqui esse podcast maravilhoso que é graças à nossa audiência que a gente vem produzindo ele também e o nosso compromisso, né? Marcas de alto valor, elas não se comparam. Fabiano, e eu vou te explicar o porquê. As marcas de alto valor, elas alcançam o que chamamos de estado da arte. Estado da arte, você só vai ter ele quando você entender as suas identidades, quando você entender as suas competências, o que só você tem e que entrega de melhor valor para a sociedade. E você não vai entender isso olhando para o colega do lado. Sim. Você não vai entender isso olhando para o que fulano ou ciclano está fazendo, porque daí você vai entrar na guerra de preço. Você vai começar a olhar para mercado, vai se comparar com o outro e vai tender a fazer algo parecido ou algo que... Fazer a cópia da cópia, né? A cópia da cópia da cópia da cópia. É isso. Esse daí que você falou é muito interessante porque eu acho que se comparar até um estado assim de flow, de você começar a ter um entendimento tão grande que você fala, não, a minha marca... ou eu, que sou um profissional de serviço, eu trabalho dessa forma, eu tenho esses valores, essas características. Não vou ficar olhando para o lado e falar, ó, fulano está fazendo isso, vou copiar, vou ir nesse caminho. Não. Começar a ser mais autêntico. E até mesmo, uma coisa que gera mais autoridade, principalmente nas redes sociais, é você ser autêntico no que você fala. Exato. Como você fala também. Exatamente. Então não ficar se moldando ao padrão que o seu mercado segue. Fazer algo que você acredita. E ter aquele sentimento de, eu acredito no que eu estou fazendo. Então, consequentemente, você acredita. E se você tem a persistência de continuar e com as estratégias certas, né? Que aqui na Reprofit a gente te passa as estratégias para seguir no caminho certo, você vai chegar no seu objetivo. Muitas das vezes pode demorar mais do que você imagina, porém... No longo prazo, a conta fecha. A conta fecha, né? E é normal, as empresas não começam a ter resultado de um mês para o outro, ou de um ano para outro. E sabe, e mais, ver, cara... Né, até as grandes empresas têm um grande histórico, né? Até chegar no sucesso. Nossa, e eu posso te falar mais, Fabiano? São coisas que a gente gosta de compartilhar quando nos faz bem, né? Se a gente ficar só assim, poxa, mas eu tô fechando, sei lá, 50 contratos, eu poderia estar fechando 1000 contratos. Será que, primeiro, você tem como atender 1000 contratos por mês? Será que atender 1000 contratos por mês vai cair qualidade da sua marca? Será que atender 1000 contratos por mês vai cair cultura no seu time? Então, assim, é todo um algo que você precisa repensar e saber se é esse mercado que você quer atacar. Por quê? Existe uma diferença, Fabiano, no consumo de varejo, certo?
que é o Sim. varejão, todo mundo até fala, pá, isso é varejo, não é? Do que um produto, uma oferta high ticket, uma oferta única. Pra você ver, cara, tem um restaurante japonês aqui em São Paulo, Sim. que né, um restaurante secreto, não tem post nenhum, não vou falar qual é, mas eu vou deixar a galera na caixinha perguntar pra nós, só se seguir lá no @estratégia Aham. HP, nem o Fabiano sabe essa, hein, Não gente? sei, não sei. Eu aqui eu vou inovando. É um restaurante japonês que ele suporta até 8 convidados por noite. Caramba, 8 convidados? 8 convidados, Fabiano, ele é fechado, é exclusivo, é aqui em São Paulo, então se você nos ouve daqui de São Paulo, é eleito uma das melhores casas para se ir e só tem atendimento para 8 pessoas por noite. Nossa. A experiência dura em média de 3 horas e é um dos restaurantes que tem 3, 4 meses de agenda bloqueada do dia 0 para 3 meses bloqueada a agenda porque não tem realmente, tem fila de espera. Então criou-se. O que eu quero dizer, Fabiano, esse restaurante escolheu atender 8 pessoas. Só que qual a chance dessas 8 pessoas não terem tido uma experiência memorável com a marca? Sim. Qual a chance de você não sair e indicar pro seu melhor amigo, pra sua melhor pessoa, se você atende bem? Fernando, é high ticket? É high ticket. Não é um restaurante barato, óbvio. Mas é um restaurante que entrega uma experiência única. Então, quando a gente fala para os profissionais de serviço que costumam ver na internet, que hoje eu falo, né? A High Profit enfrenta, é um desafio para nós se posicionar de uma forma diferente, porque virou um varejão, né? A assessoria virou um varejão, a agência de marketing é um varejão, todo mundo fala que é gestor de tráfego, abre as portas, cria um Instagram e vai atender gente, e acaba que muita gente se decepciona e vem até falar com a gente, né? Poxa, contratei um gestor, não deu certo, por quê? Porque quando a gente vai ver, não tinha uma estratégia por trás, não tinha uma qualificação por trás, não entendeu de posicionamento da marca, não entendeu de funil inteligente, não entendeu de converter melhor o cliente, de reter melhor esse cliente no longo prazo. Então, todo um trabalho de varejão que foi feito e a pessoa acaba se decepcionando e às vezes acha que o digital é que tem algum problema. Só que a pessoa certa não atendeu ela. Então, se você não se posiciona como um varejão e você realmente quer ser único no seu atendimento, na sua entrega, nós temos portas abertas aqui, né, Fabiano, para essas pessoas. Com certeza. Para os profissionais de serviço, porque de fato a gente não atende varejão. Por isso que a gente foi segmentando cada vez mais para os profissionais de serviço. Então eu queria que você falasse um pouco disso também, ô Fabiano. Como você vê hoje, né, da forma que está hoje a internet, esse grande varejão, e você trazendo esse lado do marketing, como ser um pouco anti-marketing nessa questão? Qual o desafio? Vamos lá, o principal desafio, eu acho que as pessoas hoje em dia, e eu vejo muito essa movimentação dos empresários, profissionais de serviço, é que eles seguem muito a manada. É a trend do momento, a estratégia do momento. Então, é a fórmula do momento, né? Então, as pessoas têm essa sede de querer vender mais, querer prestar mais os seus serviços, porém, o que dificulta isso é realmente ela não entender que sim, um processo de longo prazo que você vai construir e você pode dizer até por você mesmo o quanto você demorou no seu outro negócio para construir uma autoridade, para construir os depoimentos dos clientes, a satisfação. Então... anos, né? São anos. Foram anos até chegar lá. Não é do dia para a noite que você vai estar lá com 100 avaliações no Google, 1000 avaliações e com clientes satisfeitos, com track records, igual você fala. Então, isso demora a alcançar. E principalmente, coloca na sua cabeça, demora a alcançar, não é do dia para a noite. Coloca sempre, quando você for começar uma estratégia, quando você for começar uma assessoria em marketing, ou até mesmo começar o seu negócio, você não vai ter resultado do dia para noite. Do dia pra noite. Cara, e se tem um post que eu vou fazer, cara, é que empreender não é para qualquer um. Não é. Às vezes, Fabiano, a pessoa fala, pô... Porque tem muito isso, né? Antigamente o pessoal fala, vai para concurso. Sim. Ou não, abro meu negócio, vou para concurso, ou trabalho para alguém. Assim, cara, de fato, se você não tem estômago, se você não tem, ou não sabe, né, como é ter uma folha de pagamento, como que é ter um fluxo de caixa, como é se organizar, crescer, atender bem seus e gostar do que faz,
melhor trabalhar para alguém. Porque você não vai durar nesse mercado. É. Posso te falar? Com 5 anos essa pessoa fecha. Até antes. Até antes, né? Porque assim, você precisa gostar muito do que você faz. Porque você vai receber bordoada, você vai receber feedback, você vai precisar melhorar todos os dias. E aí a gente vai para outros aspectos, né? Liderança, cultura, time, gestão de pessoas e várias outras frentes. E se você não tiver um bom produto, um bom atendimento, algo excepcional, o mercado vai te engolir. Porque entra no que o Fabiano falou, a manada, a guerra de preço, um copia o outro, o cliente vai falar, isso aí é tudo igual, vou contratar aqui o mais barato. Sim, sim. Ele não vai ter... profissional de serviço, né? O que diferencia a maioria é o preço hoje em dia. É o preço. Pouca gente trabalha dessa forma que a gente constrói aqui na estratégia HP eu diria que esse daí é a principal para você começar a vender, o posicionamento. A gente tem que ter lá no nosso pilar. Se você não tem um posicionamento, as suas vendas vai ter uma dificuldade muito grande de tracionar. Sim. E você vai depender muito do seu preço. É porque a pessoa vai fazer só aquilo. Quer saber? E eu vou falar aqui. Faz uma LP, encaminha esse cara para um WhatsApp e ali eu converto. Ou tento converter. Isso. Aí, se você quer ter um pipeline totalmente poluído, faz isso, tá? Se você não quer ter organização no seu negócio, não quer ter posicionamento, não quer ter uma marca forte, comece fazendo isso e se mate para tentar fechar alguma coisa. E aí até que eu diria para você, quantos anos a gente custou aqui, da gente testando, cara. Indo para o caminho, indo para outro caminho, até a gente entender isso, dessa questão do posicionamento, que era um pilar altamente importante para os negócios. Negócios que não desenvolvem o posicionamento estão patinando muito hoje. Totalmente. Então, preste atenção nisso e você pode se perguntar o que é posicionamento, como que isso pode me ajudar. A gente separou um material para você que vai ser lançado, acredito que quando esse podcast aí ao ar já vai estar lá no nosso Instagram. Então você pode ir lá e pedir para a gente que a gente vai enviar para você um material para você começar a construir essa autoridade através das redes sociais e utilizando também inteligência artificial para você fazer essa construção. A gente vai disponibilizar totalmente gratuito esse material. O Fernando até queria vender. Eu falei, não, calma, Fernando, vamos disponibilizar para o pessoal, para nossos ouvintes, que vai ser um material bacana. Então, sim, é uma utilização bacana, né? Isso. De alguns conceitos. É um pré-frame, pelo menos para a pessoa começar a utilizar, né? Destravar e começar a ter isso daí mais afiado no seu dia a dia de produção de autoridade. Mas até mesmo o que eu ia voltando a falar aqui, a autoridade hoje nas redes sociais, para quem é profissional de serviço, é algo que pode ser muito complicado para algumas pessoas de como construir, mas eu diria que isso até é uma vantagem. Porque profissionais de serviço, muitas das vezes, têm que colocar a cara no negócio. É verdade. E quando você coloca a cara no seu negócio, ele se torna único. Ele se torna algo que, se eu for ali na esquina, eu não vou achar. É o Fernando que vai me atender aqui, não é qualquer um que vai me atender. Eu quero que o Fernando me atenda. É verdade. Isso acontece muito. Até mesmo eu estava batendo papo com o meu barbeiro e ele até falou, tem um corretor aqui que vem cortar o cabelo comigo que ele vende casa de 1 milhão, 2 milhões. E ele fala, olha, tem gente que vem aqui comprar comigo porque sou eu vendendo. Não é porque é a casa. Não, a pessoa tem um sonho de comprar a casa comigo. Olha que bacana. Olha o valor disso. A pessoa vai atrás do corretor, em vez de ele ir atrás da casa. Não, eu quero ver qual que é o seu portfólio, o que você tem para me oferecer. E até mesmo, falando dessa história do corretor, ele me contou. Falando até sobre o atendimento, ele contou o seguinte, foi um funcionário desse corretor atender um cliente e o funcionário acabou atendendo muito mal esse cliente, não apresentou a casa direito e ele fechou com outro corretor. Então até aí mesmo tá a questão da autoridade. O seu cliente quer você atendendo, ou se você tem outras pessoas que atendam por você, tem a mesma qualidade que você oferece, que está na sua vitrine do seu Instagram. Que isso é o posicionamento de marca. Exatamente. Certo? Exatamente. A Apple só é o que é, porque você chega lá e você pode testar, a pessoa te dá atenção quando você chega lá, tem aquele tratamento. Então, tenha isso bem implantado na sua cultura, né, da sua empresa. A cultura da empresa é fundamental. Por quê, Fabiano? Quando a gente parte ali de cima para baixo, né, que é top-down, o fundador, ou a pessoa que se já está no conselho, ou o CEO, ele carrega muito dessa parte do posicionamento da marca. Sim. Tanto a marca para os colaboradores internos, quanto para os colaboradores externos, que são os clientes. Então,
é total sintonizado a questão interna e externa. Sim. Por quê? Primeiro você vende para o seu time. Depois você vende para o seu cliente. Então, quando você ultrapassa ou quando você não dá atenção nesse pilar, é óbvio que vai dar errado. Sim. Só que aí a gente está para um outro tema que a gente pode trazer aqui, né, sobre cultura e etc., para os profissionais de serviço que tem ali 2, 3 colaboradores, 5, 10, 20, 30 colaboradores, enfim, e realmente se diferenciam, se destacam. Mas a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui, Fabiano, é: você não precisa ficar se comparando. Para com isso de ficar olhando para o lado, ver o que aquela outra pessoa está fazendo. Cara, não vai funcionar no seu negócio. Sim. Você vai falar, mas fulano faz igual. Você vai enfrentar algumas objeções que são objeções válidas e chatas para você contornar, porque você vai ser uma cópia. Sim, exatamente. Então, assim, eu diria para você olhar mais para si mesmo. O que você, quando começou o seu negócio, enxerga como diferencial? Isso. O que você, de fato, tem de melhor para trazer para as pessoas? Quais seus valores? Quais são realmente aquele brilho no olho que faz você fazer o que você faz hoje? Você que é médico, você que é advogada, você que é médica, você que é dentista, você que é arquiteta. O que de fato fez você, poxa, eu tenho essa nobre missão por causa disso. Sim. Sabe? Qual é a sua mensagem? Então olha para si, se tem um exercício, escreve num caderno. Boa. Sabe? É um ótimo início. Um propósito. Puxa, por que eu nasci? E uma pergunta ainda mais feroz é: se o meu negócio deixasse de existir hoje, será que as pessoas sentiriam falta? Então, é a mesma coisa se você olhar, Fabiano. Ultimamente, você estava falando de Apple. Eu vi uma matéria, a Apple hoje ela tem mais de 2 bilhões de aparelhos ativos. Nossa. E hoje a marca sofre um processo do governo norte-americano. Diz respeito ali a um pouco de monopólio de marca, etc. Realmente eles têm assim, uma gama de produtos, um ecossistema de produtos muito alta. Eu não vejo, né? Eu vejo com maus olhos esse processo porque eu acho que é livre mercado. E eles estão desse tamanho pela qualidade que eles entregam, tá? Mas eles enfrentam problemas, né? Agora, aí teve uma desvalorizaçãozinha ali, enfim, no preço das ações. Acho que não vai afetar. Mas olha só, a marca, por ter um atributo tão forte, com qualidade, confiança, inovação, passa aí por um desafio. Acredito que é um desafio momentâneo, mas que faz parte da jornada. Agora, a pergunta que eu te faço é: se a Apple deixasse de existir hoje, será que nós sentiremos falta como consumidores? Muita gente já senti. Altamente impactado, né? Imagina, não tem mais lançamento, acabou a Apple, acabou a Microsoft, acabou a Amazon, acabou o Mercado Livre, sei lá, grandes players de mercado e como pequenos players também, porque aqui a gente está falando desse exercício de não se comparar. Sim. Mas olha só como a marca é única. Se a gente falar que deixasse de existir Amazon e Apple, a gente teria um buraco nesse planeta, certo? Porque são marcas que entregam muito valor para a sociedade, por isso que elas faturam muito. Então, quanto mais valor você entrega, mais você vai faturar. Mas você não tem que ficar olhando, poxa, eu não faturo, por quê? Sabe, você não tem que olhar para a última linha, você tem que fazer uma engenharia reversa. Sim. De realmente qual é o meu valor? Por que de verdade eu mereço faturar? Por que de verdade eu estou nessa jornada? Então é muito mais reflexivo o papo aí de hoje e que fica para o nosso ouvinte, né? Pois é, mas é um papo muito importante para você tem que construir sua autoridade, se posicionar. Muito importante, muito Esse é um importante. pilar indiscutível. Sim. É isso. Para quem é nosso ouvinte, Fabiano, recados finais? Recado final, vamos lá, pessoal. Como eu falei aqui no meio do episódio, vão disponibilizar essa questão do... É um mini treinamento também, junto com um material para você utilizar no seu dia a dia para construir sua autoridade. Vai lá no nosso perfil, Estratégia HP. Agora ficou bem mais fácil. Bem mais fácil. Algumas pessoas não conseguiam achar a High Profit, tinha alguma dificuldade, agora está fácil. Estratégia HP. É isso. Lá no Instagram, pede para a gente no direct, ou pelos stories, ou onde você preferir. E também segue a gente, que a gente está com esse novo perfil. E quero agradecer vocês que acompanham a gente aqui no Spotify. E segue a gente também no Spotify. A gente está batendo números legais aqui no Spotify. Avalia a gente, segue a gente. Deixa aqui
na caixinha de pergunta, Fabiano, o que achou do episódio. Isso. Ou sugestão de novos temas. Para nós, Isso. a riqueza tá aí. Isso. E compartilhe histórias também, autoridade. Eu acho que todo mundo já passou por uma história dessa Pô, que com às certeza. vezes não foi bem atendida, às vezes foi bem atendida. Quem onde sabe essa gostava. pessoa não é a próxima convidada aqui no nosso podcast. Com certeza, a gente vai começar a abrir a agenda do nosso podcast. Vamos pra chamar começar a o abrir. pessoal É pra vir isso. aqui falar com a gente. É isso? Tamo junto. Mais É um isso. episódio. Valeu! Até a próxima.